está aí nos assistindo no canal Literal Web. Hoje nós temos aí a continuidade, né, das comemorações de um ano da revista Entre Poetas e Poesias. E hoje, né, nós temos o debate das mulheres na literatura brasileira, né, com as poetisas Ivone Rosa, Ângela Moreira, Maria Ângela Tavares, Michele Carvalho e Cleia Nascimento. Né? Aviso que esse vídeo ele foi previamente gravado, né? Esse debate ele foi previamente gravado, então perdoe aí de repente alguns probleminhas de conexão, mas, né, fizemos de todo o coração para você. Não se esqueça, inscreva-se no canal para ajudar a gente, né? Nesse novo projeto aí do Literal Web, né, que vai vir agora no mês de fevereiro com muitas novidades, as histórias que a literatura, né, pôde me proporcionar, resenhas de livros, poesias, entre outras coisas que eu vou trazer aí, curiosidades literárias, coisas que eu vou trazer para você, né, que está inscrito aí no canal Literal Web. Não deixem de compartilhar e curtir essa ideia. Então agora vamos ao debate de hoje. Melhor que reunir um grupo seleto de poetisas e escritoras, né? Então, hoje, né, o nosso debate vai ser com Cleia Nascimento, Maria Ângela Tavares, Ângela Moreira, Ivone Rosa e Michele Carvalho. Deixo vocês aí, né, com as poetisas, eu apresentação do bate-papo, mas hoje eu pouco falo, eu só faço perguntas. Então, vamos iniciar, né? Vamos iniciar com ela. Então, Cleia, agora é com você, pode falar, Cleia. Olá, eu sou a Cleia Nascimento, professora, poetisa, e estou muito feliz em poder participar de toda essa programação de comemoração do primeiro aniversário da revista. É uma honra para mim poder estar com vocês, poder ser colunista desse canal incrível de cultura. E estamos aqui para falar da nossa presença, né? A presença das mulheres na literatura. Para começo de conversa, né? Nós, mulheres, infelizmente, na literatura e na cultura em geral, nas artes plásticas, na cultura, por motivos históricos, sociais, nós estivemos por muito tempo à sombra, né, dos homens, né? E posso dizer que, de repente, a sociedade tem aí um débito com a gente em relação a isso. Por conta dessa tradição, né, que aos poucos, a passos muito lentos, está mudando, mas, como eu disse, a passos muito lentos, né, a mulher se inserir e de ser valorizada nas diversas áreas do conhecimento, né, nas profissões. Então, vamos falar diretamente sobre a mulher na literatura. No Brasil, eu vou, claro, falar de Brasil. No Brasil, a gente tem, né, a primeira mulher a falar sobre isso, escrever um livro falando sobre os direitos da mulher, seja no trabalho, né, seja nas letras, né, em 1932, que a gente tem a primeira mulher escrevendo um livro sobre isso, que foi a Nízia Floresta. Depois dela, a gente vem para Ana Eurídice, né, que foi a primeira cronista brasileira. Eu estou aqui fazendo vou fazer um apanhado histórico, para a gente se situar. E depois da Ana Eurídice, a gente tem a maravilhosa Raquel de Queiroz, né? Quem nunca ouviu falar da Raquel de Queiroz? Escritora regionalista, né, do modernismo brasileiro, e que se destacou, né, principalmente no livro 15, né, no regionalismo brasileiro e falando sobre as questões do nosso Brasilzão aí. Depois de Raquel de Queiroz, aí sim, aí a gente tem uma presença bem mais, digamos, concreta, né, da mulher na literatura brasileira. Aí a gente tem os nomes como a Cecília Meirelles, que eu particularmente me identifico muito para escrever minhas poesias.
Clarice Lispector, né, que também vem aí nesse finalzinho do modernismo brasileiro, né? E a mulher, ela acaba tendo que vencer barreiras, né? Tendo que ultrapassar essas barreiras sociais para conseguir se destacar. A própria Clarice Lispector sofreu, né, alguns preconceitos. Eu queria também destacar, né, uma fala da Cecília Meirelles, onde ela diz que foi perguntado a ela se ela gostaria de ser chamada de poeta ou de poetisa. Já foi me perguntado isso algumas vezes também, inclusive o Renato Cardoso acho que já me perguntou isso. E eu sempre respondo que eu prefiro ser chamada de poetisa. Vou explicar por quê. Ao contrário da Cecília, na época a Cecília respondeu que ela preferia ser chamada de poeta, porque nós poetas somos seres muito completos e que não havia necessidade de divisão, né? Hoje, em pleno século XXI, né, 2021, eu digo para vocês que eu prefiro ser chamada de poetisa, porque eu gosto dessa marcação do feminino, sabe? Eu acho que a gente tem muitas barreiras ainda a vencer, a superar, numa sociedade tão machista, tão desigual, que eu prefiro marcar esse feminino, né? Mesmo concordando com a Cecília, assim, que nós somos seres muito completos e que não né, na verdade, eu gostaria que não houvesse essa necessidade de marcação, mas eu gosto de marcar o feminino, por conta da sociedade machista em que a gente vive. Mas hoje, além da Clarice, que eu já citei, Cecília Meirelles, né, eu também queria falar um pouquinho sobre uma outra mulher que, né, é importante ser citada, a Nélida Pinhon, né? A Nélida Pinhon foi a primeira escritora brasileira, presidente da Academia Brasileira de Letras. Ela se tornou presidente da Academia em 1996. Então, assim, a presença feminina é muito pequena na literatura, a verdade é essa, mesmo no século XXI. Basta a gente observar as feiras literárias, né? Vou citar aqui a Flip. Se você pegar a lista de autores participantes, né, todos os anos, quantas mulheres participam, quantas autoras participam, né, das feiras literárias, né? A gente tem ainda uma presença maciça de escritores, de homens, e a mulher ainda num grupo, já se faz presente, mas ainda num grupo pequeno, né? E esse tradicionalismo, essa dificuldade que a sociedade tem em aceitar que a mulher ela não está aqui só para cuidar dos filhos, só para cuidar da casa, só para cuidar do marido, né? Como antigamente. A mulher hoje ela ocupa espaços incríveis e importantes, né? E ela também precisa ocupar espaço na literatura, para ela ter sua voz ouvida, né? Para ela ter o seu mostrar, né? Desculpa, mostrar o olhar feminino não é um olhar diferenciado. E todas essas escritoras que eu citei, né, nessa história nossa brasileira aí dentro da literatura, elas vieram ao longo dessas décadas fazendo isso, mostrando um olhar feminino. A Cecília Meirelles, né, com a sua suavidade, e a Clarice com a sua força, né, a sua poética forte. E a gente hoje pode falar, né, muito também de Conceição Evaristo, né, em relação à mulher negra no Brasil. Ela dá voz a essa mulher negra que precisa ser ouvida também dentro da literatura. Então, são muitas barreiras para a gente superar ainda, muitas barreiras mesmo. Então, nós, mulheres, temos que lutar por isso, temos que conseguir continuar lutando por isso e fazer com que nossa voz seja ouvida. É isso. Olá, gente. Boa noite.
É um prazer estar aqui. Sou Mariângela Tavares, sou professora aposentada, sou poetisa também escrevo crônicas, faço parte da revista Entre Poetas e Poesias, faço parte também da União Brasileira de Trovadores, e eu gostaria de destacar, já que estamos falando de mulheres, né, da mulher na literatura, gostaria de destacar a União Brasileira de Trovadores, onde, por todo o Brasil, nós temos assim, uma presença maciça de mulheres na liderança. Tanto na UBT nacional como na internacional, a liderança é de mulheres. E aqui na seção de São Gonçalo, nós temos a Maria Alice Araújo Veloso, a nossa presidente, que é uma mulher e que já vai para o seu segundo mandato como presidente da União Brasileira de Trovadores, da seção de São Gonçalo. Penso que as mulheres elas estiveram por muito, muito, muito tempo afastadas de tudo, não só da literatura, mas a presença da mulher em tudo que nos cerca começou tardiamente. E a gente sabe que a mulher, atrás dos bastidores, ela comanda muita coisa, né? Na própria casa, no próprio lar, o comando é sempre da mulher. Mas, como se diz, o chefe da família é o homem. Isso na política, né? Na literatura não poderia ser diferente. E na literatura, nós tivemos aí, no início da literatura, muitos homens, né, muitos escritores importantes. E a mulher, nós não vimos nada escrito por elas. E nos dias de hoje, a mulher conseguiu esse destaque, né, graças a seu empenho, graças à sua luta, porque se não fosse a luta da mulher, ela não conseguiria estar onde ela está hoje. Porque a mulher nem votava. Aqui no nosso país, não tem muito tempo, né, que a mulher começou a votar. Então, o que acontece? Hoje, a mulher não só tem os seus direitos de voto, como ela também é votada. E nós temos mulheres vereadoras, nós temos mulheres prefeitas, mulheres deputadas, mulheres governadoras, e em alguns países, mulheres até que chegaram, né, à presidência. Então, a mulher ela vem, ao longo dos anos, né, ao longo dos tempos, conquistando seu espaço. Na literatura, nós podemos destacar muitas, como a Cléia já destacou aí, eu nem preciso repetir. Mas existe uma mulher que eu gostaria assim, de colocar em destaque, porque eu, às vezes, me comparo com ela pela minha idade. Porque eu também comecei a escrever aos 14 anos de idade, na adolescência eu já escrevia. E essa mulher de quem eu estou falando também fazia isso. E essa mulher, ela lutou muito, ela começou a escrever sem ter escolaridade, que, na verdade, ela só tinha até a 3ª série primária, e depois ela foi aprender realmente com seus filhos, né? a escolaridade verdadeira, e ela escrevia desde criança e só foi reconhecida no final dos tempos, no final de seu tempo. Então, até então, ninguém conhecia a Cora Coralina, né? Ou melhor, Ana Lins dos Guimarães, e depois Bretas, né? Depois que ela se casou. Inclusive, ela acompanhou um homem casado, foi para São Paulo,
deixou a sua terra, né? Deixou lá o estado de Goiás e foi morar com um homem que, na verdade, era casado. Então, isso aí eu considero um avanço muito grande, né? Dela como mulher, como já escritora, apesar de não ter sido reconhecida, só foi reconhecida mesmo na sua já velhice. Então, eu, como já passei dos meus 60 anos, me identifico muito com Cora Coralina por isso. Porque só agora eu estou aparecendo um pouquinho, né? Eu não tenho, assim, um livro autoral ainda, mas eu já tenho várias coletâneas. Isso só agora, só depois de 60 anos. Então, essa é a minha identificação maior com a Cora Coralina. Pela idade, por ter vencido já depois de idosa. E o idoso também, assim como a mulher, o idoso também ele é colocado um pouco de lado. Aí você imagina a mulher idosa. Então, hoje, nós temos voz, nós temos vez. É sobre isso que eu gostaria de falar durante o debate. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, com todas essas poetisas, né, escritoras de diversos contos, poesias, né? Como eu já disse, eu sou Ângela Moreira, poetisa, professora, atuante ainda, né? Contadora de histórias, cronista, contista e trovadora. Né? Com muito custo, vim a me tornar trovadora. E estou muito feliz por isso, porque esse foi um ano de muitas vitórias como trovadora. Também tinha o poder da escrita, que ela tinha o poder de mostrar o que ela sentia, de dentro da sua alma, de dentro do coração. E nós temos muitas poetisas que passaram por isso. Né? Temos a Cecília Meirelles, que gostava de ser chamada de poeta. Né? Temos a Clarice Lispector, que fizemos um comentário a respeito dela, escrevemos sobre ela no Suplemento Araçá, de quem eu gosto muito, por causa do que ela escreve. Parece que, de certas coisas que ela escreve, parece que está assim, um pouco ligada àquilo que eu escrevo também. Gosto muito desse suspense, das coisas, forma também. Eu sou apaixonada pela escrita, sou apaixonada por escrever. E quando a gente pensa que não vai acontecer nada, do nada surge, né, a palavra que vai fazer você mudar tudo. E você vai escrever, vai transmitir aquilo que você sente, aquilo que você pensa, que vem de dentro da sua alma, que vem de dentro do coração. Eu sempre digo que eu sou como se fosse uma águia que surgiu das cinzas, né? Eu me sinto uma águia. Quando eu vejo uma foto, alguma coisa assim ligada a uma águia, eu já lembro disso. Porque escrever faz transparecer o que realmente nós somos, o que nós vivemos, do que nós gostamos. E por que a mulher tem que desaparecer? Muito pelo contrário. A mulher tem que viver, tem que mostrar o que ela sente, tem que mostrar sua poesia, seus contos, suas crônicas, suas trovas. Ela é vida. Como também todos são, mas ela é vida. Ela está viva, ela tem que mostrar isso. Então, eu acredito muito na criação de cada uma delas, em tudo que elas escrevem. Né? E a Cecília Meirelles, ela me tocou muito, com determinadas poesias que me chamaram muita atenção. Né? Por incrível que pareça, são tão antigas, né? Mas quem não se lembra de ou isto ou aquilo? Quem não se lembra de Retrato, de Motivo? Quem não lembra dessas poesias? Quantas confusões não deu por causa de determinadas poesias que eram da Cecília e alguém transformou em música? Quantos problemas não aconteceram? Né? Mas tudo foi explicado, tudo foi resolvido. E a Cecília Meirelles não perdeu o seu espaço. Muito pelo contrário, ela ganhou o seu espaço.
como já foi falado, a Raquel de Queiroz, né? A Cora Coralina, que é incrível, maravilhosa, né? Todas elas. E a Clarice Lispector, que eu já falei, que mexe muito comigo por causa dessa corrente espiritualista, esse intimismo, essa coisa bem que parece escondida. Inclusive, eu estava até lendo, quando eu fui fazer a pesquisa da Clarice, porque eu escrevo para a revista, Entre Poetas e Poesias, né? E também escrevo o Suplemento Araçá. Então, quando eu fui fazer a pesquisa da Clarice, eu encontrei umas coisas assim que eu não sabia e que eu fiquei bem surpresa, né? Mas transmitiu o quanto ela é grande, quanto ela é poderosa e o quanto, com o aprendizado da Clarice Lispector, nós podemos vencer, crescer e continuar o nosso caminho seguindo em frente. É isso, gente. Boa noite a todos. Eu sou Ivone Rosa. Acho que a maioria já me conhece. Muito prazer de estar aqui ao lado dessas escritoras talentosas. Fico toda orgulhosa, me sinto também. Quero dizer que algo que eu gosto muito de fazer é cozinhar. E aí eu lembro das frases das pessoas da casa: lugar de mulher é na cozinha, lugar de mulher em qualquer lugar, né? Onde ela quiser estar. E essa liberdade de querer estar me fez assinada pela literatura. Estou aqui. E estudando Clarice, né, em dezembro de 2020, 100 anos, quanta coisa, quanto trabalho do Clarice tem. É uma conquista, né? A Clarice chegou ao longe através de ousadia. Com muita delicadeza, muita sutileza, eu costumo comentar para os meus alunos, se Clarice Lispector fosse um quadro, ela representaria o expressionismo. Quanta coisa do interior que ela coloca. E essa poesia intimista, né, em prosa, o texto dela em prosa, poético em prosa, é muito, muito, muito semelhante às coisas, aos assuntos que eu escrevo. Eu me sinto uma privilegiada de inspirar os textos de Clarice. Quero dizer que não é a minha primeira grande autora, mas faço questão de prestar essa homenagem com os 100 anos recentes da Clarice. Boa noite, pessoal. Eu sou Michele Carvalho, advogada e escritora, poetisa, poeta, dependendo do ângulo de quem vê, porque, para mim, a gente sendo condecorada como poeta, nós nos assemelhamos, né, aos homens, mas poetisas, nós somos particularmente saborosas no que fazemos. Então, aí eu queria dar uma pincelada em tudo que foi falado aqui e trazer para minha sardinha aqui. Sou poetisa de livros, 2 livros de poesia, tem aqui, mas também escrevo infantis, sim, de Entre Patas e Reinos 1 e 2. Sou youtuber, tenho meu canal que falo de literatura para todo mundo. Escrevo para a revista Entre Poetas e Poesias como colunista, que foi um grande sonho realizado. E adoro participar dessas conversas, né, que a gente leva para as pessoas os nossos pensamentos. Nós temos aí desbravadoras, como a Cléia falou, da Raquel de Queiroz. Nós temos aí a Cora Coralina, que foi, como a Maria já falou, ao final de seu tempo, mas abrindo todos os tempos, porque Cora Coralina é atemporal, né? Temos aí Clarice, Cecília, as mulheres que são supervitaminadas, né? Vitamina C pura, de Clarice e Cecília, que clareiam o mundo para nós, mulheres. Vitais, desbravadoras, expressionistas, mas que impressionam
também, né? Impressionista e expressionista, porque elas se expressam muito bem. Mas aí venho trazendo para a atualidade todas nós, né? Todas nós que estamos aqui. E aí vemos também que a mulher, ela era a musa. Nós recebíamos as cartas de amor, nós éramos as que recebiam os poemas, né? Os homens não escreviam para eles escreviam para elas. Então, elas sempre foram foco, mesmo sem poderem ser as primeiras pessoas a dizerem, mas elas eram a principal, sempre foram. Nós sempre fomos as principais, não como atuantes, mas como musas. Depois viemos, assim, nós soubemos de vários autores homens que usaram o eu lírico feminino, porque eles queriam ser o que nós somos e não conseguiam. E quanto à luta, né, e a Maria Ângela falou que ela agora está sendo, podendo brilhar como escritora, né? Eu também tenho aí, eu escrevo desde os 13 anos, já tenho mais de 40 antologias e esses livros aqui. Mas eu queria falar de uma escritora atual, né, Thalita Rebouças, que eu sou muito apaixonada, os adolescentes adoram. Não sou mais adolescente, estou beirando os 40. Ela tem 41 também, estudou direito como eu, mas depois fez jornalismo. E escreveu para muitas revistas e tudo, mas se descobriu, como sempre quis ser, escritora. E lutou numa Bienal do Livro, dizendo: eu tenho que ter o meu lugar ao sol. Subiu numa cadeira, botou uma peruca, começou a distribuir pirulitos em troca de 2 minutos de atenção para alguém ler e querer o livro dela. E assim ela começou, e hoje ela é um fenômeno que tem filmes virando livros e livros virando filmes. Inclusive, o último livro dela, esse, foi o primeiro livro, foi o primeiro filme para depois virar livro. E a gente vê uma brasileira que está viva, está entre nós e é, assim, super divertida, alegre, tenho contato com ela e famosíssima fora do país. Então, e que agrada aos adolescentes, que são uma galerinha que às vezes é difícil de leitura e tudo. Os professores aí sabem disso, que para que eles consigam agarrar na leitura é algo complicado, né? E eu me espelho muito nela. Assim, escrevo muitas crônicas, poesias, que já me inspiro também em Clarice, em Cecília, e Cora Coralina, que mora no meu coração, mas também quero alguém atual como nós, né? Que estamos aqui, que provavelmente no futuro falarei assim: escrevo como Ivone, sou dinâmica como Cleia, chegarei à minha idade que for, brilhando como Maria Ângela, e sendo águia como Ângela. Então, dessas mulheres que eu também quero falar, da atualidade, nós. E quem sabe um dia falarei assim: meus livros de Cindy viraram desenho animado para Disney. Por que não? E é isso. Bom, meninas, vamos lá, né? Como eu falei lá no início, é fazer a mediação, né, do encontro, né? Então, você que está nos ouvindo, nos vendo aí pelo canal Literalweb, só fazer aqui um adendo, esse vídeo foi gravado, tá? Ele não está sendo ao vivo, mas o chat online está ao vivo, ao longo do bate-papo, né, com as autoras. Você pode comentar aí no chat online, interagir com elas, tá? Então fique à vontade, deixe seu comentário. E, simultaneamente, lá no Spotify, né, o mesmo debate está ocorrendo, né, em plataformas diferentes, então em multiplataformas. Então é só procurar lá no Spotify Literalweb e você vai encontrar o mesmo debate, só em áudio. Né? Então, meninas, deixa aqui uma pergunta para vocês. E aí, seguindo a ordem que está aí na tela, né, vamos estipular um tempinho aí de 2 minutos para cada uma, para a gente poder, para todo mundo poder responder as perguntas que agora vão passar a ser feitas.
queria que vocês falassem, primeiro, vocês já mais ou menos pincelaram, né? Mais ou menos vocês já deixaram entender isso. Mas queria que vocês falassem aí o porquê essas pessoas que vocês citaram são a grande referência de vocês. E segundo, o que a literatura é para você? O que é literatura? O que o ato de escrever é para você no seu íntimo, no seu pessoal? Então, pergunta feita. Pode começar, Cleia. Beleza. Bem, Renato, meninas, para quem está me ouvindo, eu não estou sonhando ainda com o meu livro solo, né? Se Deus quiser, esse ano, 2021, ele sai, trabalhando para isso, já ansiosa, já saí em algumas antologias com alguns poemas meus, em 2020. E eu quero falar sobre a influência da Conceição Evaristo na minha escrita, né? A Conceição Evaristo me influencia muito por sua força, né? A força que ela demonstra em sua poética, como eu havia dito antes, essa voz feminina que fala sobre suas mazelas, sobre suas conquistas, sobre empatia, né? É um eu lírico feminino que demonstra sempre empatia com todas as mulheres, né? Com tudo que as mulheres vivenciam. Por isso ela chama a sua escrita de escrevivências. Eu gosto muito desse modo como ela chama, né, sua escrita de escrevivências. Por quê? Porque todas nós, mulheres, quando lemos os textos da Conceição Evaristo, sejam em prosa, sejam suas poesias, como no livro Poemas da Recordação, que está aqui comigo, eu amo esse livro, nós nos sentimos representadas em cada verso da Conceição Evaristo. Aí, deixa eu responder a pergunta do Renato sobre a literatura. A literatura, para mim, tem sido libertação. Tem sido eu me libertar. Eu costumo dizer que o mundo me causa muitas emoções. Eu não consigo ficar alheia ao que eu vejo, ao que eu escuto e a tudo que me cerca. Então, a literatura, para mim, foi o modo que eu descobri para expor essas minhas impressões sobre o mundo, né? E fazendo isso, escrevendo, por exemplo, sobre nós, mulheres, e tudo que a gente vive, nossas escrevivências, como diz a Conceição Evaristo, eu me liberto, eu me sinto livre, feliz, e eu acho que a minha escrita pode incentivar, pode, de repente, ajudar, emocionar, entreter, e como eu escuto às vezes, né? Puxa, Cléia, me identifico tanto com a sua poesia, uma poesia forte. Eu já passei por isso, as pessoas me mandam muitas mensagens no privado para falarem essas coisas. Isso me deixa muito feliz em mostrar um pouquinho de mim, porque escrevendo a gente se revela, a gente entrega muito de nós, apesar da literatura ser uma representação, né? Mas a gente se entrega, né? Eu costumo usar muita palavra desnudar, a gente se desnuda, né? A gente entrega um pouquinho da nossa alma em cada texto. E é isso, e a Conceição Evaristo, ela vem para mim muito forte nisso, porque ela fala da mulher, principalmente da mulher negra, a mulher da periferia, a mulher que nunca é vista, nunca é ouvida, ou melhor, quando é vista de uma maneira pejorativa. E a Conceição, ela vem para mudar isso, ela vem para mostrar a mulher negra, a mulher da periferia, principalmente, com humanidade. Ela
passa através de seus versos empatia. O leitor sente total empatia e humanidade nos versos da Conceição Evaristo. E não só isso, ela traz também em seus versos toda a cultura afro-brasileira, do povo, né, negro, da mulher negra. Ela usa muito vocabulário e fala muito, cita muito a questão histórica. Ela faz muitas referências aos ancestrais e a essa força que a mulher negra carrega em si. E para mostrar um pouquinho dessa influência que a Conceição exerce sobre mim como poetisa, eu gostaria de ler um poema meu que eu escrevi antes de conhecer alguns livros da Conceição. Agora eu posso dizer que eu sou bem mais influenciada por ela do que na época que eu escrevi esse poema. Então, esse poema é assim, eu escrevi esse poema, se eu não me engano, em abril, maio, por aí. Força. Mulher provedora, mulher estudante, mulher mãe, mulher amante, mulher múltipla, porém imperfeita, como fêmea humana que é. Nas pelejas rotineiras, reflete no suave semblante a essência de mulher. Alimenta com sua energia a gigantesca máquina social. Tal formosa força, quiçá se origina no ventre. Tal formosa força se revigora eternamente. Então, é um texto meu, eu abordo muito essa temática, eu gosto muito de falar sobre a mulher, e a Conceição Evaristo, né, lendo os textos dela, não só a poesia no Poemas da Recordação, que é o seu livro seu livro de poesias, mas também em prosa, como, por exemplo, no livro de contos Em Submissas Lágrimas de Mulheres, um livro de contos dela, em que, inclusive, cada conto ela nomeia com o nome de uma mulher. E mesmo escrevendo em prosa, Conceição Evaristo é altamente poética. Lendo um conto da Conceição, muitas vezes você para e pensa, meu Deus, mas isso é poesia pura. Será que eu estou lendo prosa mesmo? É muita poesia no texto em prosa da Conceição Evaristo. Gostaria também de falar sobre essa importância dela na literatura contemporânea nossa, né? Em relação à sua história, ela que veio de Belo Horizonte, que conseguiu sair da pobreza, né, de família muito humilde em Belo Horizonte, veio para o Rio de Janeiro e culmina sua atual história como doutora, né, em literatura comparada pela UF. Então, é uma pessoa que não só pelos seus textos, pela sua poética, pelo seu texto em prosa, mas também pela sua história, nos incentiva, nos inspira a vencer barreiras, a acreditar que nada é impossível. Ela me lembra muito Machado de Assis. Amo Machado de Assis e sempre comento com os meus alunos. Eu sempre falo e afirmo, né? Não existem barreiras para quem quer lutar, para quem quer conseguir alcançar seus objetivos, seus sonhos. Aí eu sempre conto para eles, né? Machado, mulato, doente, né? Que ele tinha problemas de saúde também. E aí? Né? Olha onde Machado de Assis chegou. E olha onde Conceição Evaristo já chegou e vai chegar, porque Conceição Evaristo está indo para o mundo, né? A Conceição Evaristo já está sendo traduzida para outros países. Então, na nossa literatura contemporânea, hoje, não dá para não citar o nome da Conceição Evaristo como a escritora que, através de suas escrevivências, traz para a gente a voz dessa mulher que foi calada por tanto tempo, dessa mulher que precisa ser ouvida, esse olhar da mulher, a mãe da periferia que perde seu filho, né, por causa da violência, a mulher que luta como, né, provedora do seu lar,
muitas vezes sozinha, e dá conta de filhos e de tudo, e que precisa ser ouvida também dentro da literatura, não apenas em outras áreas. Para finalizar essa minha fala sobre a Conceição Evaristo, eu vou finalizar com um poema dela, um trechinho dela. Vou escolher uma aqui. Queria chamar a atenção de vocês para alguns títulos, né? Alguns nomes de poemas que ela colocou nesse livro, né? Poemas da Recordação, que eu amo, como eu já disse. Ela tem um que se chama Filhos na Rua. Olha só. Filhos na Rua. Que mãe, eu ainda não passei por isso, mas que mãe nunca se sentiu angustiada porque o seu filho não está em casa, né? Outro, Eu Mulher, é um outro poema dela que eu amo. Outro que eu gosto muito também, Vozes Mulheres. Outro, A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres. Esse é maravilhoso. Outro que eu gosto muito é o Fêmea Fênix, também. Um outro, Amigas, né? Para nós mulheres, como é importante termos amigas, né? Termos companheiras com quem a gente possa contar. E ela fala disso também em sua poética. Né? Outro poema, Bendito o Sangue do Ventre, do nosso ventre, perdão, Bendito o Sangue do Nosso Ventre. Olha que no título você já sente a força, né, que o texto traz, que os versos vão trazer. E um outro que eu gosto muito, Na Mulher, o Tempo, porque ela também fala da efemeridade do tempo. E um outro também que eu amo por ser mãe, De Mãe. Mas eu vou ler um trechinho para vocês do Eu Mulher, que está na página 22. Só um trechinho mesmo, para não me alongar muito. Página 22. Eu Mulher. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea motriz. Eu, força motriz. Eu, mulher, abrigo da semente. Moto contínuo do mundo. Que coisa linda, né, gente? Então é isso. Então, como não ser influenciada por essa poética, né? E vamos para a nossa próxima colega agora. Bom. Eu vou falar um pouquinho de mim, né? Já falei no início, mas vou repetir. Como Cora Coralina, né, foi a poetisa que eu citei aqui, eu tenho assim a vida um pouco parecida com a vida dela em termos de escrita, que comecei a escrever muito cedo, mas nunca fui reconhecida, nunca fui levada assim a sério. Durante o tempo que fui casada, cuidando de filhos, então você fica muito dividida. E eu era professora, né? Sou professora, mas agora sou aposentada. Fui professora durante muitos anos. E eu ficava muito dividida com filhos, alunos, marido, e os meus escritos ficavam sempre de lado. Mas o meu caderninho amarelinho, de tão velho, porque eu não sou dessa geração de hoje que faz tudo no computador. Eu ainda sou daquelas que tem ali a sua folhinha, né? O seu caderninho, e gosto de anotar. Eu sou ainda dessa época. Eu não, apesar de eu estar assim, entrando nessa modernidade, mas eu ainda tenho esse outro lado meu, que conservador, né? De estar sempre rabiscando aqui e ali. E eu não tive a oportunidade ainda, embora eu tenha material já suficiente para um livro, tem um livro de poemas e tem algumas crônicas também,
praticamente assim, organizado para mandar para publicação. Mas toda vez que eu me organizo, que eu penso que eu vou fazer, sempre acontece qualquer coisa na minha vida e eu deixo para lá. E fui deixando. E com o passar dos anos, né, eu fiquei viúva, me aposentei, as minhas filhas cresceram, mas mesmo as minhas filhas já tendo crescido, até hoje, como adultas, eu, às vezes, ainda me vejo um pouco ligadas a ela e deixando as minhas coisas para lá. Então, vieram os netos e tal, e eu fui deixando para lá. E hoje eu já estou com 65 anos de idade, consegui, sim, através do Instituto Diário da Poesia, né, me fazer conhecida, e também da União Brasileira de Trovadores, aparecer um pouquinho, porque eu tive várias premiações e tal. E só agora eu estou sendo assim, um pouco reconhecida naquilo que eu faço, no meu trabalho, sendo que isso já vem nos meus guardados ao longo dos tempos. Cora Coralina não foi diferente com ela, porque ela vinha escrevendo desde os 14 anos de idade, depois ela acompanhou um homem que era divorciado e tal, foi morar em São Paulo, saiu de sua terra. Era uma mulher que vendia doces, né? Ela teve alguns problemas, teve problemas lá com os filhos. Ela estudou só até a 3ª série primária. Ela só completou mesmo a escolaridade depois dos filhos. E com eles ela foi aprendendo muito mais. E ela tinha muita dificuldade, como eu também, agora nem tanto, da métrica, na questão da trova, porque hoje eu sou trovadora. Então, na literatura antiga, né, antes do modernismo, os nossos clássicos, eles tinham aquela coisa com a metrificação, né, os sonetos, então levavam muito em conta isso. E a Cora Coralina, ela não se dava muito bem com a métrica. E eu também não. Eu sempre fui mais assim pelo poema com versos livres, né? Deixava assim fluir meus pensamentos, meus sentimentos no papel com versos livres. E sempre tive problema com a métrica. Agora já estou mais familiarizada. Já escrevo, já consigo fazer haikais, já consigo fazer trovas e até ser premiada. Eu escrevi um soneto, até eu ri muito, comentei com a Ângela, fiz o meu primeiro soneto, mandei até para a revista, né, Entre Poetas e Poesias. Aos trancos e barrancos eu consegui fazer o soneto. E já fiz o segundo agora. Então, é isso. E a questão da idade, né, tira a gente um pouco, deixa a gente um pouco de lado também, porque a aceitação dos outros, né, a aceitação pelos outros, também é um impasse. Porque quando vê uma pessoa assim de mais idade, as pessoas têm assim, um pouco assim, um pé atrás, né? Assim como houve isso com a mulher, né? A mulher teve que conquistar o seu espaço. As pessoas também mais velhas, elas têm que lutar muito para aparecer, para mostrar para o jovem que ela também é como ele, né? Envelheceu o corpo, mas a nossa mente ela continua jovem. Os nossos pensamentos podem ser semelhantes aos pensamentos dos jovens de hoje. Então, quem envelhece tem muito a acrescentar. Os jovens vão aprender com todas nós, como nós também, até hoje, aprendemos com os jovens. E Cora Coralina, ela só conseguiu a publicação do seu primeiro livro aos 75 anos de idade. Então, ela deixou aquela vida de São Paulo porque o próprio marido a proibiu, né? Isso nos bastidores que a gente sabe,
ela foi proibida por ele de participar da Semana de Arte Moderna, que ela já então conhecia, e ela queria participar, mas não pôde. Ele tolhia, né? Ele não deixava, não permitia que ela tivesse essa liberdade. E ela voltou, então, né, para Goiás. Lá ela continuou vendendo doces e ela sempre oferecia um poema que ela escrevia, junto com seus doces. Vendia doces, linguiças, e sempre um escrito dela, ela oferecia para as pessoas. E a partir daí que ela conseguiu, então, publicar o seu primeiro livro. Ela morreu, ela levou um tombo, né? Ficou usando moletas durante muito tempo, e ela já faleceu com 95 anos de idade. E tem aqui uma coisa que eu gostaria de ler também, que é o seu epitáfio, que ela diz assim, é meu epitáfio: morta serei árvore, serei tronco, serei fronde, e minhas raízes enlaçadas às pedras do meu berço são as cordas que brotam de uma brisa. Enfeitei de folhas verdes a pedra do meu túmulo, no simbolismo de vida vegetal. Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico, na música de seus versos. A poesia eterniza o poeta e o carrega consigo. Árvores, tronco, folhas, terra. Então, o meu epitáfio, que eu gostaria que fosse meu também, o dia que eu morresse. Então, parabenizo a todas vocês, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui participando. Muito obrigado. A revista Entre Poetas e Poesias, parabéns pelo sucesso por um ano, graças a Deus, e que continuemos seguindo. É isso aí. Como eu já havia falado, a respeito da poesia, de certa forma também, né? Eu já estou com meus 63 anos, e a minha primeira não era poesia, primeiro conto que eu escrevi foi em 1970. O primeiro conto que eu escrevi foi em 1970. E escrevi muitos contos, e muitas poesias. E foram guardadas, escritas no caderninho, tudo no caderninho. Foram guardadas durante anos. E minha mãe sempre falava: quando é que eu vou conseguir ler esses contos e essas poesias? Eu dizia: um dia a senhora vai ler. Mas eu não deixava ninguém pegar meu caderno. O caderno era meu, é meu, só teria o direito de ler quando meu livro saísse. E isso durou muitos e muitos anos. E em 2017, 16 de dezembro de 2017, o livro saiu, nasceu. Não com todos os contos, porque eu não tinha condições financeiras para colocar todos os contos e poesias, que são muitos, é muita coisa guardada, e eu não tinha como fazer isso. E meu filho me fez uma surpresa. Quando eu ia desistir, meu filho entrou em contato com a editora e disse: não, ela vai fazer. E do jeito que ficar melhor, mais bonito, perfeito. E assim foi feito. Meu livro saiu, porque minha mãe sempre... Uma coisa que a minha mãe sempre falava, que nos preocupava muito, é que ela dizia assim: eu vou morrer e não vou ver esse livro publicado. E aí nós começamos a correr contra o tempo e conseguimos lançar o livro. E no dia, claro, a homenagem para quem? Para minha mãe querida, para o meu filho amado, que me ajudou a publicar esse livro, né? E que ficou do jeito que eu sonhava, porque quando eu abri no computador, que a editora me mandou, depois que o ilustrador conversou comigo e mostrou a foto do livro, era tudo que eu tinha sonhado, tudo. A cor, a águia, que eu sempre falei dela, né? A menina sentada embaixo da árvore, tudo estava ligado ao livro. E foi uma coisa muito forte na minha vida.
Foi muito importante. E a partir do ano seguinte, eu fui apresentada ao Diário da Poesia, que me abriu caminhos, né? E com o grupo do Diário eu participei de 3 antologias, 2 poéticas e 1 em prosa. E aqui eu sou apaixonada, que é Escritos Diários, eu sou apaixonada por esse que é em prosa, que é em contos. Não que não seja pelos outros, mas eu sou apaixonada por Escritos Diários. Também. Amo aquele livro. Se eu pudesse, eu colocava ele num quadro, mas eu não vou poder mais abrir, então deixa ele ali mesmo, onde ele está. E autores, autoras, as autoras são muito presentes na minha vida. Eu acho que, de certa forma, eu tenho um pouquinho de cada uma. Eu sou aquela melancólica da Cecília Meirelles, eu sou aquela que pensa no suspense da Clarice, o que Clarice fazia, né? Eu sou apaixonada por literatura. A literatura está entranhada em mim. Eu gosto da literatura em todos os seus aspectos. Eu não vejo a literatura apenas no modernismo. Eu vejo a literatura de um modo geral. E eu quero que meus alunos conheçam a literatura não só de hoje, mas a que passou também, para eles também aprenderem com aqueles poetas, né? Aprenderem muito. É primordial que eles aprendam. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, para que vocês aprendam a escrever corretamente, precisam ler muito, muito. A leitura é imprescindível para o crescimento de cada um de vocês. E a arte, independente dela ser escrita, dela ser pintada, esculpida, ela não é vista de fora para dentro, mas ela é vista de dentro para fora, através da alma, para que você possa interpretar corretamente o que cada uma quer dizer. Muitas vezes chegavam para mim e diziam: eu não consigo entender, eu não consigo interpretar um texto. E eu sempre dizia: leia o texto e deixe ele entrar dentro de você. Viva esse texto. Seja um personagem. Cresça, para que você possa interpretar corretamente o que cada um deles quer dizer. Porque aí você não terá dificuldade em interpretar, não terá dificuldade em entender a literatura, em amar a literatura, em conhecer todos os aspectos literários que existem. Cada um deles, cada detalhe. Como é que todas nós falamos muito, né? Então, às vezes, eu não consigo gravar muito bem quem falou. Mas teve uma fala que disseram que... acho que foi você, Michele, que falou das musas, né? E, de certa forma, quando eles escreviam para elas. Muitas vezes, eles não eram eles. Eles eram elas, né? Analisando cada poema, cada poesia, cada escrita de cada autor, a gente sente isso. Está muito grudado, cravado no corpo, na alma. É uma coisa muito forte, forte demais. E eu sou apaixonada pela literatura. Por isso que se eu ficar falando de literatura, eu não vou parar mais, porque a literatura é o sonho da minha vida. Literatura é o sonho da minha vida. Ainda tenho umas ideias ainda, né? Eu escrevo para criança também, só que ainda não consegui editar meu livro para criança, né? Mas eu tenho... escrever um romance, não consegui terminar ainda, porque entra uma coisa, entra outra, você não consegue fechar. Apaixonada pela literatura. A literatura, para mim, é uma coisa, é vida, é vida. Então, eu comecei a viver desde o dia do Renato, conheci a Mariângela, a Fátima, a Ivone, todos do Diário da Poesia. Eu comecei a crescer, e ali abriu muitos caminhos mesmo, e eu fiquei muito feliz. E, a partir daí, eu participei de várias feiras literárias, que foram muito fortes na minha vida, muito fortes mesmo. E apaixonada por todas, né?
Mas duas me chamaram mais atenção, que foi a Flisgo, que nós conseguimos anunciar o livro do diário que sairia naquele ano, né? E a outra foi a Ler, que me tocou muito. E assim, encantada com aquela feira, encantada. Mas falando de Clarice, retornando aqui falando de Clarice, a Clarice, ela é bem assim, interessante e no que ela escreve. E tem um trechinho dela aqui, que ela, no livro dela, eu vou só ler um pedacinho para vocês. Esse trecho é do livro Perto do Coração Selvagem. As mãos de Joana se mexeram, independentes da sua vontade. Observou-as vagamente, curiosa, e esqueceu-as logo depois. O teto era branco. O teto era branco. Até seus ombros, que ela sempre considerava tão distantes de si mesma, palpitavam vivos trêmulos. Quem era ela? A víbora? Sim, sim. Para onde fugir? Não se sentia fraca, mas, pelo contrário, possuída de uma ardor pouco comum, misturada a certa alegria, sombria e violenta. E surpreendeu-se. Estou sofrendo, dizia-lhe, uma consciência à parte. E subitamente esse outro continuava a esperar o que ia acontecer. Eu fiz a leitura aqui de Clarice, de dizer que Clarice na minha vida é muito importante. E foi muito importante por causa dos meus escritos. De alguns dos meus, eu gostaria de ler uma poesia de alguém muito especial, que é muito importante também na poesia. Poucos da angústia desse vai e vem, madrugar para ganhar o que não se tem, tolos, engravatados, cortam falácias e negam dizendo que tudo está bem. Alguém sabe do prato vazio, da mazela, do pranto e do amém? E não me cale com ínfimas ofertas, que somente ao seu meio convém. Vagão aflito, cor-de-rosa é o que provém. E não há gritos nesses trilhos que os detêm. Por amor e medo aos pobres filhos, elas se arriscam e silenciam também. A maioria não sabe das batalhas, da sobrevivência nesse vai e vem. Porque na Avenida Beira-Mar, nenhum de vocês anda de trem. Andando na linha da grande poetisa Ivone Rosa. Para você, Ivone. Muito obrigada, Ângela. Lindo, lindo carinho. Sabe, amo esse carinho. Muito obrigada. Contos e poesias. Isso aí, legal, bonito. Aí, gente, eu quando entrei à sala hoje, eu preocupada, perguntei, já começaram a gravar? A Michele me respondeu, não, nós estamos cozinhando. Respondendo a pergunta do Renato, literatura, para mim, é alimento. E este tempero bom, a gente consegue externar, né? Além do escapismo, conseguimos externar e assim, alimentar os outros, emocionar os outros. É bacana demais isso. E quando Mário Quintana, eu colocando um grande homem aqui, mas é o meu mestre com muito carinho, Mário Quintana, quando fala que um poema não é aquele que a gente acha bonito, o poema é aquele que, quando a gente lê, parece que está lendo a gente. Né? E eu me sinto bem assim, quando eu vi hoje o que me influencia de certa forma, Clarice Lispector escreveu Pertencer. E assim, olha, um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente, a criança quer, nela, o ser humano, no berço mesmo, já começou.
Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Não motivos por aqui não importam. Eu, de algum modo, devia estar sentindo porque não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Se no berço experimentei esta fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida fora, como se fosse um destino, ao ponto do meu coração se contrair de inveja e o desejo quando vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte a mim a fome de me dar algo ou alguém, é que me tornei bastante arisca. Tenho medo de revelar de quanto preciso e de como sou pobre. Sou, sim, muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma. E preciso mais do que isso. Com o tempo, sobretudo, os últimos anos, perdi o jeito de ser gente. Não sei mais como se é. Uma espécie toda nova de solidão de não pertencer. Começou a invadir como eras no muro. Se o meu desejo mais antigo, o de pertencer, porque nunca fiz parte de clube ou associações, porque não é isso que eu chamo de pertencer. O que eu queria e não posso é, por exemplo, que tudo que me viesse de bom de dentro de mim, eu pudesse dar aquilo que eu pertenço, mesmo minhas alegrias, como são solitárias, às vezes, e a alegria solitária de poder se tornar patética. Pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a alguém ou alguém mais forte. Muitas vezes, a vontade intensa de pertencer vem em mim de minha própria força. Eu quero pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Quase consigo me visualizar no berço, quase consigo reproduzir em mim a vaga, no entanto premente sensação de precisar pertencer, por motivos que minha mãe nem meu pai podiam controlar. Eu nasci e fiquei apenas nascida. A vida me fez, enquanto pertencer, como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. Então eu soube, pertencer é viver. Essa é Clarissa, gente. Tem muito, muito, muito em comum comigo. Não sou eu que tenho com ela, não, ela que tem comigo. Eu quero aproveitar para falar que os livros que a escritora Ângela falou do Diário da Poesia, o primeiro livro do diário, vocês podem entrar em contato, que podem adquirir, viu? É só entrar em contato, postem aí no chat. Bom, gente, retomando a pergunta do Renato, né? O que essas escritoras que nós falamos aí representam para a gente e o que é a literatura para a gente? Várias preciosidades foram mencionadas. A gente pensa nas possibilidades de começar cedo ou começar tarde, ser reconhecida cedo ou ser reconhecida tarde. Eu posso trazer de cadeira tanto na minha profissão quanto na área literária, que são duas profissões para mim, né? Duas vocações, na verdade, que quando a gente abre uma porta de um escritório de advocacia e você é jovem, a pessoa fala que não quer ser atendida pela secretária, sendo que você é advogada. E a mesma coisa quando uma jovem escreve poesia e lança um livro, as pessoas perguntam: que vivência você tem? Que amores você viveu para ser poetisa? Então, a bagagem que uma mulher não digo mais velha, mas a mulher que tem a bagagem, traz muito mais possibilidades. Eu vejo isso. Então, as minhas amigas que falaram isso, vocês têm muito mais possibilidades de brilhar do que uma jovem. Eu já estou ali no meio do caminho. Então, já estou conseguindo que as pessoas entendam, olha,
eu tenho as 2 malinhas aqui, hein? Eu tenho as 2 malinhas, minha bagagem já está vindo, mas escrevia desde sempre. E escrever infantil também veio para mim, mas você não tem filhos, você não é professora, por que você escreve infantil? Então, as pessoas querem um jeito de falar, em vez de apreciar, né? Como foi dito que Cora Coralina foi tolhida, nós somos tolhidos às vezes diariamente, com essas palavras de mas você não tem isso, mas você, como que você fala de uma escritora que fala dos negros se você não é negra? Como que você fala sobre escritora, no caso de adolescente, se você não é mais adolescente? Então, por quê? Por que você está falando sobre isso? Então, eu sou obrigada só a falar sobre a minha idade e depois eu não posso mais falar sobre aquilo, né? Eu não posso falar sobre literatura negra porque eu não sou negra. Então, o povo quer falar, gente. O negócio é esse. E essa escritora que aí as pessoas declamaram, leram, eu não tem como. Aqui, olha, deixa eu botar aqui. Pegar um trechinho de tudo isso que eu amo dessa mulher, porque, além de tudo, eu posso trocar ideias com ela. Tive com ela nas bienais, em eventos, e a gente se fala pelo Instagram. Então, poder saber que ela ama bichinho tanto quanto eu, ela escreve para adolescente sem ter filhos, sabe? Ela escreve para criança sem ter filhos. Ela cultiva esse amor pelos animais. E agora a gente vê a evolução dela, né? Que escrevia para adolescentes sobre as vivências, as escrevivências dos adolescentes. E agora escreve sobre assuntos cada vez mais profundos, sobre bulimia, sobre os bullying que tem. Isso já é mais assim, já mais aprofundado. E agora dizendo sobre a pertença, que é necessária a pertença de você ter um pai, você crescer sem um pai e você procurar um pai, né? E esse último livro dela, que é filme, que vai estrear na Netflix, sabe? Vai falar sobre isso, sobre a pessoa querer pertencer. Eu não sou... Me falta a minha metade se eu não tenho um pai ou se eu não tenho uma mãe. Não adianta dizer que tudo flui bem, que não tem problema nenhum, eu me viro muito bem. Não, isso faz parte da essência do ser humano. É de onde ele veio, é de onde ele pertence, desde o berço, como disse a nossa querida Ivone aqui, né? Então, é isso que a gente precisa. A gente não precisa de rótulos. Nós precisamos escrever o que a gente sente, o que a gente tem vontade, o que brota, né? Eu escrevo colunas que vêm como experiências da vida, experiências que estão dentro de mim borbulhando. Assim como eu escrevo contos de fadas, baseados em fatos reais de animais. Assim como eu escrevo poesia de amores avassaladores desde a adolescência. E aí a bagagem de 60 anos eu não tenho, mas eu tenho aquele furor letárgico da alma, que foi o nome do meu primeiro livro, né, que me gerou tantas coisas boas que a gente vai galgando aos pouquinhos. Então, a literatura é isso, é o furor letárgico da alma da minha vida. Tanto me encontrando feliz por escrever uma coluna e as pessoas falarem: nossa, Michele, isso aqui me fez pensar pra caramba, é isso aqui que eu quero, eu gostei, eu vou mudar com isso. Ou fazendo um canal no YouTube e podendo falar de literatura e ali fazer as pessoas refletirem, sabe? E a TV regional me chamar para que esses meus cafés literários passassem na TV todos os dias, para as pessoas poderem ter algo nessa quarentena que passamos, de esperança, de pensar, de refletir para melhorar. E poder também escrever livros do tocante, o que Deus toca dentro de você, né? Alegrar as crianças, alegrar os poetas e namorados. Então, nós não precisamos de rótulos, nós podemos ser tudo. E isso que é literatura para mim. Pronto, é isso. Bom, você pôde curtir aí o debate, né, que essas poetisas maravilhosas puderam fazer. Amanhã tem mais. Amanhã
nós vamos falar aí de literatura, né? Como dispositivo de criticidade, né? Com os professores doutores Eric Bernardes, Juliane Elisbon, Karina Lessa e Lívia Jacobi, mediados pelo poeta moçambicano Daoud Amad, amanhã aqui no canal Literalweb, às 19h30. E no domingo, não perca o nosso sarau de culminância das comemorações de um ano da revista Entre Poetas e Poesias. Um forte abraço no coração de vocês e até a próxima. Muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever no canal e assinem o sininho de notificações aí. Um forte abraço no coração de todos e até a próxima, pessoal. Valeu!